Riscos e benefícios da infiltração na articulação. Conosco no dia de hoje, Dr. Paulo Roberto Caetano, ortopedista da clínica Ortotrauma. E daí, Dr. Paulo, tudo certo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver de novo. Igualmente, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sempre falo dos cabelos do Dr. Paulo, sempre impecável. Dr. Paulo, essa infiltração na articulação é um tratamento paliativo ou é um tratamento muito sério que pode livrar as pessoas de dores nas articulações? Bom, todo procedimento tem custo e benefício, benefícios e malefícios. Então, desde que bem indicada por profissionais que estão atualizados e para patologias específicas, o resultado é muito bom, que a gente vai discorrer isso aí durante. Mas a infiltração é um procedimento que começou no século XVIII. Um francês chamado Jean Gay, ele desenvolveu no século XVIII infiltrações para tratar joelho, edema de joelho, substâncias à base de chumbo. Nossa. Já no século XIX, se começou a usar derivados de iodo. Eu lembro da nossa metiolate, mercúrio, cromo, daquela época. Já no século XX, já passou por um estudo com ácido lático e vaselina. Achava-se que a vaselina ia melhorar a viscosidade do joelho. Então, existem estudos. Mas o ápice das infiltrações teve nos meados de 1950, um americano chamado Holland. Ele, baseado em estudos e contratempos de uso de corticoide via oral para vários pacientes, para diminuir o processo inflamatório, ele pesou na balança e ele fez um estudo de tratamento desses pacientes com um medicamento infiltrativo, tanto articular como extra-articular. Aí começou o estudo com corticosteroides. Então, isso começou há muito tempo, o estudo com infiltrações. Não é nada novo. Não é nada novo. Então, desde que tendo critérios para fazer infiltração, pode ser feito com anti-inflamatórios, pode ser feito com hormonais ou não hormonais, corticoide ou não, pode ser feito com analgésicos, pode ser feito com ácido hialurônico, pode ser feito com outros medicamentos. Então, no passado, as infiltrações eram feitas sem uso de aparelhos. Sim. Tanto a infiltração em joelho, em tornozelo, em cotovelo, em quadril, em ombro, nem na coluna. Essas infiltrações é feito por profissionais experimentados que faziam esses procedimentos, porque a gente operava, então sabia onde era a articulação, o que tinha que ser feito, ou extra-articular. Hoje existem vários cursos de ultrassonografia para fazer processos infiltrativos já com o amparo da ultrassonografia. Então, atualmente se faz um processo infiltrativo com uso de ultrassonografia, mas eu, por exemplo, eu faço joelho, eu faço tornozelo, etc., sem uso de ultrassonografia. Então, é pertinente, a pessoa tem um processo inflamatório reumático. Por exemplo, tem vários pacientes que atende com artrite reumatoide, com sinovite vilonodular, que é um tipo de reumatismo na articulação, que esse tecido estrombial fica cheio de vidros, de mamilozinhos, cor xantocrômica, tipo cobre, onde a infiltração com corticoides, o resultado é muito bom. Então, para articulações, ou, por exemplo, tem bursite no quadril, tem tendinite do quadril, que é extra-articular, não é articular, também melhora muito com infiltrações de corticoide. No passado, a gente usava muito depomedrol, outros tipos de corticoides, que para articulação, algumas escolas não gostavam.
Eu fiz Marília, a nossa filosofia vinha da USP de São Paulo, que a USP era um pouco contrária à infiltração articular com corticoide. Por quê? Na época. Porque esses corticoides antigos, não os atuais, que a gente vai falar já já, esses corticoides antigos, a gente que faz muita artroscopia de joelho, esses cristais desses corticoides, eles ficam aderidos à cartilagem articular, ao ligamento e ao menisco. Então isso fica um residual, que não é bom. De alguns anos atrás, foi o médico de um colega reumatologista que me ligou, ele falou, olha Paulo, eu sei que você não gosta de infiltração articular, mas eu estou fazendo, vou mandar o trabalho científico falando desse medicamento, que é triancinolona, que ele começou a fazer. Ele mandou todos os artigos e eu fui estudar. E realmente esse tipo de medicamento hoje, ele é mais inócuo para a articulação. Então, quando houver necessidade intra ou extra-articular com o corticoide, hoje a gente faz com segurança, sabendo que o efeito deletério é muito menor. Então, custo-benefício. Eu só gostaria de falar um caso que aconteceu comigo no passado. Existe hoje um paradigma, quem que pode fazer infiltração? Médico, paramédico. Então, isso é uma coisa que existe uma discussão que em vários conselhos de vários profissionais. A última normativa do ano passado do Conselho Regional de Medicina, o procedimento infiltrativo é um procedimento específico realizado por médico. O Conselho Regional e Federal de Medicina. Então, teoricamente, quem pode fazer é médico. Porém, há alguns anos atrás, talvez até a pessoa que esteja assistindo vai lembrar disso, eu atendi uma senhora com uma osteoartrose de joelho, um grau avançado, que não tinha muito desconforto, então eu resolvi tratar conservadoramente, porque pela idade avançada não adiantava fazer procedimentos infiltrativos, que seria paliativos, né? Medicamento, repouso, fortalecimento, fisioterapia, etc. Gelo. Aí ela passou por um outro profissional não médico, que ele indicou fazer uma infiltração no joelho com ácido hialurônico. Foi feito depois de 3 semanas, ela começou com edema e aumento de volume do joelho. Passou por um reumatologista amigo, ele internou no hospital, pediu para que eu fosse avaliá-la, que eles já me conheciam. Eu fui lá, solicitei vários exames, conclusão, eu tenho até filmado esse procedimento que eu fiz no centro cirúrgico do hospital. Eu pedi para a circulante filmar, eu comecei desde o procedimento, incisãozinha da pele, centro cirúrgico, paramentado, lavado, antisepsia certinho. Pele, não tinha nada extra-articular, puncionei a articulação com agulha estéreo, seringa estéreo, a hora que eu puncionei, pus. Infecção. Infecção. A hora que eu fiz incisão, pus. Então, tem que tomar cuidado porque a gente tem que estar, qualquer procedimento, a gente tem que estar preparado para a complicação. Então, se eu vou fazer um procedimento, uma infiltração em joelho, em ombro, em tornozelo, em quadril, etc., se complica, eu não sou médico, vou fazer infiltração. E se complica, quem que vai tratar? Eis a questão. O médico. Então, por isso que é importante, eu tenho vários colegas não médicos que fazem, colegas não, amigos, amigos profissionais. Então, isso tem que tomar cuidado, porque que pode acontecer, é descrito em literatura, na prática médica é descrito isso, que podem ter complicações. Então, é um procedimento que é aceitável, que é indicado, mas se complica, quem que vai tratar? Esse é o grande problema. Então, a pessoa tem condições depois de internar esse paciente, levar para o centro cirúrgico, fazer um procedimento médico? O importante sempre, você fez todo o procedimento, não transcorreu bem, deu essa complicação, você que vai resolver. Então, a infiltração é um processo benéfico? Muito, muito. Então, as infiltrações, tem vários pacientes na vida de 38 anos exercendo a profissão,
Vários pacientes foram feitos esporão de calcânio ou fascite plantar. Ótimo. Dói, a infiltração dói muito, mas é um procedimento que alivia. Por quanto tempo? Pessoas que melhoram por meses, às vezes uma vez só, você não precisa fazer mais nenhuma. Melhora para a vida toda. Tem pacientes que eu atendo que foram infiltradas há 20 anos atrás do ombro, nunca mais sentiram nada. Então, quando bem indicado, é ótimo. Epicondilite, que é aquele cotovelo do tenista ou esgrimista, ótimo. Mas aí tem que tomar cuidado que tem tendões. Mas quando complica, a gente tem indicação de fazer cirurgia e curetar onde está o tendão e deixar soltinho. Então pode infiltrar. Tem que tomar cuidado, infiltrar onde tem tendão próximo que pode inocular isso no tendão. Então, o corticoide, qualquer que seja um deles, infiltrado no tendão, isso favorece a lesão do tendão. Então, se vai fazer em ombro, tem alguém que está preparado para fazer o ombro, porque quando você vai fazer a infiltração no ombro, com acompanhamento com ultrassonografia, embaixo do acrômio tem uma bolsinha chamada bursa subacromial. Você tem que identificar a bursa, entra uma agulha, injeta xilocaína nessa bursa para ela distender, depois entra com ácido hialurônico. No joelho tem que ser um local apropriado, pode fazer acima da patela, o joelho dobrado, já na articulação entre o fêmur e a tíbia, mas tem que ter critérios. Para fazer em cotovelo, para fazer em tornozelo, tudo tem que ter critérios. Então, quem tem critérios, tem conhecimento como está fazendo, em processos inflamatórios, é bom. Esse colega, americano que desenvolveu, ele mostrou que para tomar medicamento durante muitos anos, às vezes uma infiltração melhora por 6 meses, 1 ano. Você não precisa tomar medicamento via oral. Você viu como é que é a analogia? Para você ficar tomando um medicamento que vai prejudicar o seu estômago, o seu rim, etc., às vezes uma infiltração, pode ser que não melhora para a vida toda, mas te aliviou isso por 1 ano que você não precisou fazer ingestão de outro medicamento, isso já é benefício, né? Então, parâmetros. Tem várias patologias que têm indicação precisa para fazer uso de infiltrações, ou corticoide, ou outros medicamentos, outros anti-inflamatórios ou analgésicos, e algumas patologias não têm um resultado muito benéfico descrito por literatura. Então, tem que ser avaliar a patologia e a pertinência ou não. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Eu vou para o intervalo e eu volto já com o Dr. Paulo Roberto Caetano. Ele que é ortopedista e hoje nós estamos falando sobre infiltração, né, na articulação. Então, agora eu vou deixar assim uma pergunta minha. Esse joelho que foi feito, todo o procedimento, depois abriu, tinha a secreção, né, o pus. Se tem um joelho assim, será que dá para fazer uma infiltração e transcorre tudo bem? Colocar ali um ácido hialurônico, será que funciona? Ou aquela inflamação vai repugnar toda aquela aplicação? Eu volto já com vocês. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Já ouviu falar de uma água que nasce do degelo de um vulcão? Deixa eu te apresentar a água mineral Sokozani, uma verdadeira joia peruana que agora você encontra no Brasil através do Grupo Oda. Imagina só, essa água vem direto do vulcão Xaxani, lá em Arequipa, no Peru. Se você ficou curioso para provar essa água premium, saiba que o Grupo Oda Duty Free trouxe essa maravilha para pertinho de você. Experimente e sinta a diferença. Há mais de 15 anos, a Link Monitoramento transforma desafios em soluções inteligentes para empresas de todo o Brasil. Em Umuarama, a nossa unidade está de casa nova, um espaço ainda melhor para receber você.
Conte com a Link Monitoramento Umuarama para levar sua gestão ao próximo nível. Entre em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp. Link Monitoramento. Tecnologia que move negócios. Já de volta do nosso intervalo, Dr. Paulo Roberto Caetano, ortopedista, está no programa da Tamires no dia de hoje. Ele é ortopedista da Clínica Ortotrauma na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Doutor, e daí? A pergunta que eu deixei aí no ar a respeito. Então, quando o joelho tem infecção, quando a gente vai fazer qualquer infiltração em qualquer lugar, extra-articular, no quadril, seja onde for, a gente tem que fazer antisepsia adequada. Limpar bem. Primeiro lava, depois com povidine ou clorexidina, etc. Faz uma antisepsia do local bastante exagerada. Por quê? A infiltração pode levar a bactéria da pele para a articulação. Nossa. Então, é mais sério do que a gente imagina. Aconteceu com esse profissional que inoculou no joelho dessa paciente ácido hialurônico. Então, ele levou uma bactéria da pele lá para dentro. Então, foi deletério para essa paciente, foi ruim. Então, quando a paciente tem pus na articulação, no caso dela, não adianta infiltrar nada. Tem que drenar, abrir, lavar. Quando cansar de lavar, lava mais 10 vezes. Depois, um método que nós fazíamos no passado, chamado pump, deixa um sorinho com antibiótico entrando e um outro dreninho para drenar esse líquido do joelho. Por um período, até diminuir esse processo inflamatório, antibiótico terapia prolongada, às vezes por meses de antibiótico, até sanar a infecção. Quando tem um processo inflamatório, tem desgaste, por exemplo, que é a maior indicação de ácido hialurônico. Quando tem um desgaste, uma osteoartrose ou osteoartrite, a osteoartrite é um processo inflamatório crônico degenerativo evolutivo. Então, é um processo que normalmente é evolutivo e você pode tentar tratar para que a evolução seja mais lenta, tá certo? Então, o ácido hialurônico é um medicamento que pode ser feito na articulação, desde que parâmetros e custo-benefício, olha, ele não é barato. Plano de saúde nenhum paga isso. Tá certo? Antigamente, os planos de saúde davam esses medicamentos quando tinha indicação médica. Hoje não mais. Por quê? Precisa medicina baseada em evidências. Então, como a literatura é um pouco frágil em relação à durabilidade do efeito do medicamento, então eles chegaram a um consenso de não autorizarem mais. Então, é um medicamento que não é barato. Uma vez inoculado na articulação o ácido hialurônico, ele permanece na articulação por 3 a 6 semanas. Esse líquido, esse sal, fica na articulação por 3 a 6 semanas. Mas acabou o efeito? Não. Só que ele causa uma mudança na celularidade do líquido que lubrifica a articulação. Então, essa mudança nessa celularidade que é benéfico para a articulação, benéfica essa modificação, ela pode perdurar por 6 meses, 1 ano. Alguns trabalhos científicos falam até 2 anos, que não é o que a gente encontra no dia a dia. Então, normalmente, por 6 meses, 1 ano, você tem um conforto articular. Então, eu tenho um evento importante próximo, eu não quero fazer prótese no meu joelho, então tem indicação de fazer isso para melhorar a qualidade. Toda articulação tem que ter líquido, todas elas têm. Quando tem uma inflamação, aumenta a produção do líquido, aí distende e tem dor. Outra coisa, cartilagem articular não é inervada. Então, cartilagem não dói. Mas por que dói minha articulação? Porque o processo inflamatório, ele incha, aumenta a produção do líquido, a cápsula é inervada. O osso subcondral, a cartilagem tem 3 milímetros. Abaixo dessa cartilagem tem o osso subcondral. O osso subcondral é inervado. E outras estruturas periféricas próximas de menisco são inervadas. Então, essas estruturas causam dor, não o desgaste em si. Então, não tem esse joelho tá seco? Não, não tá. A artrose não é secou. Inclusive, essa cartilagem da artrose é muito mais dura da que a normal. Fica bem resistente, mas ela tem um processo degenerativo que vai ser evoluído. Então, a cartilagem articular, ela em todo mundo, ela sofre uma alteração degenerativa.
própria idade, isso pode acontecer. Em pessoas que praticam atividades de impacto, jogadores, fiquei à frente do time do futsal já há muitos anos. O impacto é muito grande, jogadores de basquete têm impacto grande, trabalhadores rurais que carregam muito peso, sobrepeso, processos inflamatórios, reumáticos ou não. Então tudo isso pode causar uma alteração dessa cartilagem e pode causar dor e edema por causa disso. Gente, é incrível. Estão ouvindo o bebezinho chorar? Aqui também tem médico que atende crianças, viu? A clínica aqui é grande, tem muitos profissionais. Agora, eu já vi, eu presenciei uma pessoa chegar com o joelho bem inchado, né, na clínica, e o médico receitar remédios para desinchar o joelho para depois fazer o procedimento. Você falou de abrir, de fazer limpeza, isso, aquilo e tal, e vai para o sorinho, coisa assim, para garantir que está limpinho para depois fazer a infiltração. Existe isso, doutor? Não. Se o processo da criança é inflamatório, não tem indicação de ser mais invasivo. Então, se é um processo inflamatório, pode-se entrar com medicamento para diminuir o processo inflamatório para depois tomar um procedimento, fazer o procedimento secundário ou definitivo. Agora, se esse joelho está inchado por causa de pus, então, pus tem que ser puncionado e aspirado. Ou pelo menos para fazer o diagnóstico, no mínimo para fazer cultura antibiograma, ou então já levar para o centro cirúrgico e fazer a drenagem. A dor articular pior que é descrito em literatura é dor por causa do ácido úrico. O derrame articular úrico é a pior dor descrita. Então, ácido úrico pode-se puncionar e aliviar? Pode, mas tem que ser tratado também, senão vai fazer de novo. Pode acontecer também da pessoa chegar aqui no teu consultório com aquele joelho enorme e a pessoa fala assim, eu estou com água no joelho, e não ser água, mas ser o pus também? É no mesmo, mais ou menos, fica inchado? Então, aí a gente vai ter que... História clínica. Teve alguma infecção? Olha, eu estava com uma amidalite e depois disso inchou meu joelho. Nossa, pode acontecer isso? Pode. Uma artrite séptica é de causa de alguma infecção que teve em outro lugar. Olha, eu tenho ácido úrico e inchou minha articulação. É por causa do ácido úrico. Olha, eu tenho reumatismo e inchou minha articulação. Então, primeiro tem que fazer uma história clínica para saber a etiologia. Tive um trauma. Atendi um paciente que teve um entorse do joelho jogando vôlei. A hora que desceu jogando vôlei, pisou num pé num buraco e torceu o joelho. Um joelho desse tamanho, mas ele teve uma lesão ligamentar grave. Se tem origem traumática, vale a pena aliviar para tirar esse sangue da articulação. Se é ácido úrico que está muito distendido, eu fiz a semana passada um paciente aqui com ácido úrico que eu tive que fazer punção. A hora que punciona, o paciente sai daqui, ele está com o joelho duro, a hora que você punciona, alivia, ele sai dobrando e esticando sem dor nenhuma. Se é de origem infecciosa comprovada, centro cirúrgico, drenar, lavar e instalar antibioterapia. Você falando tudo isso, me veio uma situação em mente agora, que aconteceu ontem com um amigo meu. Ele foi levar uma pessoa da família no pneumologista. Problema sério para poder respirar e não sei o quê. E foi constatado que era coluna. Gente, eu fiquei pensando, o que tem a ver o pulmão com a coluna? Então, o nervo frênico sai de uma inervação da coluna cervical. O paciente teve uma fratura de coluna cervical acima de C3 na coluna cervical, faz parada respiratória, morre. Então, ao lado da coluna, saem vários nervinhos que acompanham as costelas, chamado nervo intercostal. Ele passa embaixo da costela. Se fizer uma compressão do nervo aqui, essa dor irradia para o tórax. Daí quando vai respirar... Por isso que, às vezes, tem dor na perna, a origem é o nervo ciático. E o nervo ciático é a união de vários nervinhos da coluna lombar que formam o nervo ciático. Então, cada nervinho que sai da coluna tem uma região de sensibilidade nas pernas da coluna lombar, nervo ciático. Isso chamam-se dermátomos. Da coluna cervical saem vários nervinhos que se unem para formar o plexo braquial.
Cada nervinho que sai tem uma região de sensibilidade. Eu operei minha coluna cervical há 2 anos e meio, mas eu tinha dor que vinha pro antebraço, braço, vinha até o punho, que era a raiz de C5, C6, C7. Cada nervinho que sai da coluna tem uma região de sensibilidade. Essa dor pode ser, como eu estava citando para você antes, o herpes zoster. Atendi uma paciente com uma dor abdominal, que investigaram tudo o abdômen dela, tomografia de abdômen, porque ela tinha dor, queimação no abdômen, era herpes zoster, que acomete um nervinho que vem para a região do abdômen. Então, coluna. Então, a coluna, o cérebro comanda o corpo e a medula vai mandando raízes para cada região, responsável pela sensibilidade, por força, por reflexos, por função de vários órgãos no corpo, dependendo desse estímulo nervoso. Então, isso pode ser dor no pulmão causado por uma compressão de coluna. Gente, é incrível, é incrível, é incrível. Mas eu queria passar isso para ele antes de encerrar o programa, porque eu gosto de conversar com o Dr. Paulo Caetano, porque ele é um estudioso. E, como nós sempre conversamos, né, nós já somos mais antigos, né, vou falar assim, eu gosto da medicina antiga. Eu gosto muito da forma que se trabalha, do jeito que se examina, né, o que se pode se fazer, eu gosto. Eu sou muito suspeita a falar porque a gente já é amigo há tantos anos, mas eu gosto muito do seu trabalho e te respeito como profissional e o maior orgulho de ser amigo desse homem também. E o negócio, gente, com tudo isso, tem que perder peso, ficar mais leve, que tudo se ajeita, né? O sobrepeso não é só para articulação. A gente às vezes atende alguns pacientes que fizeram até cirurgias bariátricas. Falam, olha, eu não tinha dor no meu joelho e agora que eu emagreci 40 quilos, estou sentindo dor no joelho. Não tinha dor de coluna, muito forte, agora que eu emagreci, eu operei, tenho dor nas costas. Então, o grande segredo que não é só perder massa gorda, é perder massa magra. Então, emagreceu, mas perdeu gordura só, mas manteve tônus muscular, porque o que dá sustentação para o esqueleto é músculo. Então, se você perder peso, mas você perdeu o músculo, isso sobrecarrega a articulação. E pronto. Então, é levar isso harmonicamente, diminuindo o peso, mas não perdendo massa muscular. Olha, isso e muito mais, e muitas mais situações, né? Temas aí, eu estarei abordando com o doutor, com certeza, porque eu gosto de conversar com ele como ortopedista e respeito muito, é um grande profissional. Dr. Paulo Roberto Caetano, ortopedista da Clínica Ortotrauma, aqui da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Eu sei que tem muitos países que seguem o nosso programa e então fique à vontade, se um dia precisar de um bom profissional, aqui está, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, nosso bate-papo foi bem gostoso, bastante proveitoso, eu estava com um monte de perguntas aqui, mas deixei tudo de lado, porque o bate-papo sempre é muito gostoso e flui. Obrigada por mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês sempre. A gente transferir alguma coisa que a gente sabe é uma coisa muito importante. E no transcorrer da vida, a gente já passou por várias situações. Não que a gente estude demais, mas a gente já passou por quase tudo nessa vida. Só que a gente tem que continuar atualizando, estudando e aprimorando, né? Porque existem várias técnicas novas e métodos novos para diagnóstico, para terapia, para cirurgia, para materiais, exames complementares. Então, a gente tem que continuar acompanhando essa evolução. Mas o pré-requisito é gostar do que faz. Muito obrigado, um prazer tê-los aqui. Isso aqui para mim é muito gratificante e o que precisar eu estarei sempre à disposição. Pode ter certeza. Gente, eu fico por aqui com o Dr. Paulo Roberto Caetano, ortopedista da Clínica Ortotrauma, cidade de Umuarama, estado do Paraná. A qualquer momento a gente volta com outro assunto, que são muitos outros assuntos. Beijos e abraços, até lá.